Mistérios Eclesiásticos. Essa já é a aula de número 4. Eu sou o professor Eduardo Maciel e eu espero que você esteja crescendo junto conosco no conhecimento avançado. Agora nós vamos falar sobre o governo da igreja. Assunto muito interessante e também, para muitos, um assunto polêmico. Quem é que deve estar de fato à frente do governo da igreja? Será que todas as pessoas estão preparadas, capacitadas para serem líderes? Em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 8, a Bíblia nos diz assim: ou que exorta, use esse dom em exortar, ou que reparte, faça-o com liberalidade, ou o que presida com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Então nós vemos aqui, nesse texto de Romanos, no capítulo 12, no versículo 8, que aquele que preside, aquele que governa, ele precisa governar, presidir com cuidado. E isso não é para todos. Isso não pode ser apenas para pessoas que foram colocadas ali por uma hierarquia, por uma dinastia. Isso não pode ser dado ao neófito. A palavra grega para presidir é prósteme, que significa estar à frente, significa superintender. Obviamente, nós precisamos de uma liderança sadia, precisamos de uma liderança que realmente faça jus da onde está, para que a igreja possa ter um crescimento saudável. Lá em 1 Timóteo, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, a Bíblia diz, né? Os presbíteros que governam bem sejam estimados e dignos de duplicada honra, principalmente aos que trabalham na palavra e na doutrina. Paulo está falando a Timóteo aqui sobre uma posição de governo na igreja. Obviamente que hoje existem inúmeras nomenclaturas para esse sistema hierárquico da igreja. Algumas igrejas, o líder maior é o pastor. Outras igrejas, o líder maior é o presbítero. Outras igrejas, o líder maior é um bispo. Ou, na verdade, pode ser um apóstolo, que, na verdade, é que essas nomenclaturas elas podem ser diferentes, mas o cargo de liderança, estar à frente, como disse a palavra grega, prósteme, é de suma importância para que haja um crescimento organizado. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14:40, faça-se tudo decentemente e com ordem. E isso também vai necessitar de uma liderança saudável. Vamos falar um pouco sobre cadeiras hierárquicas dentro do ministério. Nós, num primeiro momento, precisamos desassociar os dons ministeriais dos cargos de liderança da igreja. Dom ministerial é uma coisa, cargo de liderança é outra coisa. Alguém pode estar sentado numa cadeira, mas não está operando naquele dom. Como assim? Ele pode estar sentado na cadeira de pastor-presidente, mas ele não tem o dom ministerial de pastor. Quando nós chegarmos na aula, onde nós falarmos mais especificamente das qualificações do pastor ou dos pastores, aí você vai entender bem o que esse dom ministerial exige, o que de verdade é ser
um pastor. O texto de 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 1, é muito interessante. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também um presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Quem foi o apóstolo Pedro? O apóstolo Pedro foi um dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, Pedro, ele se coloca na mesma posição de um presbítero. Se num sistema hierárquico, um presbítero está numa posição inferior à de um pastor, então Pedro aqui teria sido inferiorizado. Nós, quando lemos as Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, encontramos em algumas passagens o termo bispo, presbítero e pastor como sinônimos. Então, não é que o pastor seja mais que o presbítero. Não é que o bispo seja mais do que o pastor. Todos eles estão talvez na mesma prateleira. Por isso que Pedro se coloca na mesma posição de um presbítero, mesmo sendo um dos 12 apóstolos do Cordeiro. No Antigo Testamento, o governo ele era dado aos anciãos, pessoas mais experimentadas, pessoas mais vividas, pessoas que atingiram uma maturidade espiritual. Agora, sobre maturidade ministerial, é importante nós falarmos que a maturidade ela não se dá apenas ao nível cronológico. Quanto mais velho, mais sabedoria. Nem sempre. Quanto mais primavera, verão, outono, mais experiência, mais maturidade. Nem sempre. Nem sempre essa maturidade ela será dada a um nível cronológico de idade. Ela será dada a um nível cronológico somente se é uma pessoa experimentada, uma pessoa rodada, uma pessoa que tenha experiência ministerial, ou se é um neófito, se é um jovem, se é um aprendiz. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Palavras de Paulo a Timóteo. Timóteo, você ainda é garoto, você ainda é jovem. Mesmo como garoto, mesmo como jovem, não despreze a tua mocidade. Não despreze os começos, pequenos começos. Algumas pessoas podem dizer assim, mas da juventude não tem nada de bom, não vem nada de bom. Errado. Através da juventude nós temos força, nós temos ideias, nós temos insights. Deus ele usa muito a juventude. A juventude nessa geração, ela tem sido muito usada por Deus. Lá em 2 Timóteo 3,15 diz: e que desde a tua meninice sabes das Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então o tempo tinha passado, Timóteo tinha amadurecido, mas ele tinha um testemunho desde a sua juventude, desde a sua meninice. Ele era de fato um pregador, um homem de Deus que estava apto ali para governar a igreja. A maturidade ministerial ela não pode ser dada apenas por idade ou apenas por faixa etária,
mas Deus ele usa absolutamente quem ele quer.